Este não é o único escândalo. Lembra-se da polémica Operação Judicial Rota do Atlântico, que por suspeitas de corrupção deteve o antigo empresário de futebol José Veiga e o irmão do antigo primeiro-ministro Santana Lopes? Ora, talvez não, porque aconteceu há quase 10 anos. A novidade é que de então para cá o Ministério Público pouco ou nada fez. Até hoje não há acusação nem previsão para encerrar este caso. €8 milhões é a avaliação desta mansão de luxo na Quinta da Marinha, em Cascais. Pertencia ao ex-ministro do Congo, Gilberto Ndongo, apanhado na alegada teia de corrupção do empresário e antigo agente de jogadores José Veiga e de Paulo Santana Lopes. Foi apreendida há quase uma década e assim se arrasta, com o Estado a ter de pagar a manutenção. Quando se tem processos que demoram 8, 10, 12, 14, 16 anos, é evidente que isso gera uma enorme desconfiança por parte da população em geral relativamente à eficácia do funcionamento da justiça. Quando foram detidos no âmbito da Operação Rota do Atlântico, o Ministério Público apreendeu vários bens, incluindo este Porsche de José Veiga e este Bentley do irmão do antigo primeiro-ministro, avaliados em mais de €280 mil. Apesar dos €200 milhões apreendidos em bens e dinheiro aos principais suspeitos, este caso ainda não conheceu uma acusação. Na normalidade das situações, por mais prolongado que seja um processo, 3, 4 anos para estar em inquérito é mais do que suficiente e 6 anos para ter uma decisão definitiva chega bem. A última jurisprudência vai efetivamente nesse sentido. Então, quando isso acontece, isso tem necessariamente consequências. Foi assim que o Gabinete de Administração de Bens da Justiça herdou um problema que até hoje permanece sem solução à vista. Para evitar a desvalorização dos bens, sobretudo a moradia, o Estado tentou vendê-la e conseguiu. A mansão com 3 pisos, ginásio, piscina, uma sala de jogos, uma sala de cinema com 11 lugares e várias casas de banho, uma das quais com sauna e banho turco, chegou a aparecer como vendida no site do Gabinete de Administração de Bens. Assim como os carros de luxo, mas o balde de água fria não tardou a cair. O comprador que licitou a moradia por €11 milhões desistiu. Seguiram-se mais 6 propostas e aconteceu o mesmo. Considerando que a segunda proposta ainda estava acima do valor base, iniciou-se o processo para adjudicação a este proponente. Acontece que este comprador era uma pessoa coletiva cujo gerente era arguido no processo. Houve a necessidade de inquirir o Ministério Público, que entendeu que a proposta podia ser considerada. Notificada à empresa para proceder ao pagamento, esta veio declarar que tinha perdido o interesse. O mesmo sucedeu com os restantes proponentes. Já os 2 automóveis, o Bentley e o Porsche, chegaram a atingir ofertas no valor de €219 mil. Mas como os valores ficaram abaixo das avaliações, o Gabinete de Administração de Bens desistiu de os vender. E a pessoa, quando se inscreve na plataforma, tem esse cuidado. É feito um aviso que ele mesmo assina em que, como concordou e teve conhecimento desse procedimento, de que caso não cumpra o depósito do preço, pode incorrer em processo de crime, com arresto dos bens. No caso da moradia, o Gabinete de Administração de Bens garante ter notificado a plataforma a leilões da desistência. Mas o exclusivo sabe que a plataforma não sabia de nada e, por isso, deu a mansão como exemplo do bem mais caro vendido no ano passado. Também é importante esclarecer que o facto de eu ter ser a maior proposta não quer dizer que o bem seja meu, porque existem direitos de preferência, direitos de remissão que podem ser exercidos. Em causa neste processo estão suspeitas de corrupção, tráfico de influências, associação criminosa e branqueamento de capitais, num esquema que envolve José Veiga, Paulo Santana Lopes e altos governantes do Congo. De acordo com a investigação, os empresários portugueses terão subornado os líderes deste país na África Central para conseguirem contratos de obras públicas para a empresa brasileira Asperbras.
Um triângulo de interesses que os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal ainda não conseguiram resolver. O Ministério Público não deu qualquer justificação ao exclusivo sobre a demora em resolver este caso. E 10 anos para investigar não é apenas tempo demais, é o tempo suficiente para que, por exemplo, a alegada corrupção prescreva dentro de 1 ano ou 2 no máximo. Isto num caso que envolveu subornos que foram muito, mas muito além do dinheiro. Mil vacas, póneis, avestruzes, imóveis luxuosos e viagens. Entre os presentes, um apartamento no edifício Trump, em Nova York, destinado à filha do Presidente da República do Congo. Estes são apenas alguns exemplos de como altos governantes do Congo, nomeadamente o presidente, o filho, a filha e um antigo ministro das Finanças, terão sido corrompidos por José Veiga e Paulo Santana Lopes. Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção no comércio internacional, tráfico de influências, participação económica em negócio, associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Se tivermos crimes onde seja necessário fazer perícias, que haja apreensões de e-mails, que haja apreensões de material informático, tudo isso implica que depois sejam feitas perícias ou tudo o que é apreendido e que sejam feitas buscas por palavra-chave. Tudo isso demora muito tempo. Se também estivermos a falar de crimes que são cometidos em várias jurisdições, também implica muita cooperação judiciária internacional em matéria penal, o que leva a que estejamos também dependentes das autoridades estrangeiras. Às vezes o facto da acusação e do processo de investigação demorar mais tempo é exatamente para carregar mais prova e que a prova seja que o processo seja mais bem fundamentado. Porque uma coisa é a prova que nós carregamos em inquérito, mas depois também temos que convencer as pessoas em julgamento do que é que aconteceu. Ou seja, essa prova depois tem que ser válida em julgamento, onde vai ser contraditada. E por isso muitas vezes tem que se juntar mais prova, às vezes prova que até que as pessoas de fora que olhem, considerem que é redundante e na realidade não é esse o caso, porque depois há proibições de prova que não se pode utilizar ou prova que é contraditada e é necessário haver mais prova para se conseguir fazer a prova dos factos depois em julgamento. Para facilitar os subornos, a investigação revelou que terão sido criadas empresas veículo em diversos países, ocultando os rastros financeiros ligados à empresa brasileira Asperbras e aos seus destinatários. As ofertas milionárias garantiram contratos de obras públicas que renderam milhões à Asperbras, representada por Veiga no Congo. Um dos exemplos é o da moradia na Quinta da Marinha, que Gilberto Ndongo terá recebido como presente. A propriedade, adquirida em 2012 por mais de 4 milhões de euros, terá sido financiada pela Asperbras e incluía luxos como toalhas bordadas, mordomo, massagista e até um Porsche. Se porventura existem indícios fortes de que alguém cometeu ilícitos penais, que determinados bens, à cautela, sejam apreendidos. Depois, as consequências e a forma como a lei está redigida não acautela determinados interesses do cidadão e, se calhar, também do Estado. Vamos colocar aqui uma hipótese de um veículo que é apreendido. Hoje é possível esse veículo ser utilizado pelos órgãos de polícia criminal, por exemplo, e depois o Estado português tem que pagar uma determinada quantia se porventura esse veículo for devolvido. Acontece é que esse veículo desvalorizou, esse veículo, enquanto esteve parado, muitas das vezes estragou-se ou tirou-se. Os arguidos José Veiga, Paulo Santana Lopes e os gestores da Asperbras, José Caldeira e Roberto Colnaghi, também tiveram de prestar cauções num valor que superou os 7 milhões de euros. Relativamente à recuperação de ativos, muitas vezes o que acontece, principalmente agora, em tempos mais recentes, é fazer-se logo no momento em que se fazem buscas ou que se constitui como arguidos e se fazem detenções, fazer-se logo as apreensões que é necessário fazer e os arrestos para garantias também de eventuais indenizações que haja ao Estado. Por norma, as despesas que há com essa manutenção dos bens também saem do dinheiro ou dos montantes que se encontram apreendidos. Ou à medida que se vai vendendo os bens, essas quantias depois também servem para pagar
as despesas que vão surgindo de todos esses bens. Quase uma década em investigação e sem uma acusação, os crimes de fraude fiscal, associação criminosa e corrupção no comércio internacional estão em risco de prescrever. Há factos que remontam a 2011. O risco de prescrição há sempre. Nesse caso, a prescrição é maior, ou o prazo prescricional é mais longo. Porquê? Porque são tipos de crimes em que o prazo de prescrição varia entre os 10 e os 15 anos. Sendo certo que interrompem-se com a constituição como arguido, interrompem-se com a prolação do despacho final, designadamente se for de acusação, senão não estamos a falar de nada, e se interrompe e com a prolação do despacho de acusação depois ainda fica suspenso durante 3 anos o prazo de prescrição e depois recomeça a correr outra vez. Ou seja, o risco da prescrição é relativo, sendo certo que ele existe sempre. A Operação Rota do Atlântico envolveu 39 ações de vigilância e 42 buscas domiciliárias e não domiciliárias. Foram ainda ouvidas 50 testemunhas, num caso que já tem 21 arguidos. Um processo que expõe os luxos alegadamente ligados à corrupção internacional e os desafios de uma investigação complexa. Após uma década, ainda está em curso, deixando questões sobre a demora e o impacto para o Estado e para os arguidos.